pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre fisiologia humana. No vídeo de hoje a gente vai estar explorando dois sentidos fundamentais para a nossa interação com o mundo, que no caso seria o olfato e o paladar. Nesse sentido, você já parou para pensar como a gente consegue perceber os cheiros e sabores? Então, a gente vai entender os mecanismos anatômicos e fisiológicos por detrás dessas percepções, desde a ativação dos receptores até a interpretação pelo cérebro. Nesse sentido, já deixa o like aí e comenta se você gostou de alguma coisa. Tá, a gente vai começar falando a respeito das estruturas e receptores do sistema olfatório e gustatório. O sistema olfatório e o sistema gustatório são quimiorreceptores, ou seja, captam substâncias químicas dissolvidas no ar ou nos alimentos e transformam em impulsos neurais. O sistema olfatório, ele vai ter receptores do olfato, que são neurônios olfatórios, localizados no epitélio olfatório na região superior da cavidade nasal. Bem repetitivo, mas é assim mesmo. Tá, nesse sentido, cada neurônio olfatório possui cílios olfatórios, que contêm proteínas receptoras capazes de reconhecer as moléculas odoríferas específicas. O epitélio olfatório, ele é banhado por uma camada de muco, onde as moléculas odoríferas se dissolvem antes de se ligarem aos receptores. Nesse sentido, eu vou falar sobre o sistema gustatório, ou sentido gustatório. Os receptores do paladar, eles são as células gustativas, encontradas dentro dos botões gustatórios, localizados principalmente nas papilas da língua. Ou seja, não tem essas bolinhas que tem na nossa língua? Isso são as papilas gustativas. Existem 4 tipos de papilas gustativas. Papilas fungiformes, que elas estão espalhadas na ponta das bordas da língua. Tem as papilas foliadas, que elas são laterais da língua, e tem as papilas circunvaladas, que elas são próximas à base da língua. E também tem as papilas filiformes, que não possuem botões gustativos, elas apenas ajudam na textura dos alimentos. E eu achei isso aqui muito legal, uma curiosidade bem legal. Nesse sentido, as células gustativas, elas possuem microvelocidades, que quando elas entram em contato com as substâncias químicas dissolvidas na saliva, permite a ativação dos receptores específicos de cada sabor. Nesse sentido, eu também vou estar falando sobre a quantidade e tipo de receptores olfatórios e gustatórios. No sistema olfatório, os humanos eles possuem cerca de 400 tipos de receptores olfatórios diferentes, mas combinando suas respostas, né? Tipo assim, você come alguma comida que é agridoce, vão combinar as respostas, entendeu? Cada uma dessas papilas vão combinar as respostas para formar o sabor que você sente na sua boca. Nesse sentido, a gente consegue detectar mais de 10 mil odores distintos, então é muito odor que a gente consegue detectar. E o sistema ou sentido gustatório, né? As células gustativas, elas são localizadas, elas são especializadas, na verdade, em identificar 5 sabores básicos, que é o salgado, azedo, doce, amargo e umami. Tá, então o salgado, eles são detectados pelos canais de sódio. O azedo, eles são detectados por canais iônicos de hidrogênio. Os doces, eles são ativados por receptores acoplados à proteína G. O amargo, eles são ativados por receptores específicos. E o umami, que no caso seria a metagerina, né? É pela percepção do gosto característico de proteínas. Agora eu vou falar sobre a fisiologia do olfato. Como ocorre a transdução odorífera? Nesse sentido, ocorre por alguns passos que eu vou estar especificando para vocês. O primeiro passo é a entrada das moléculas odoríferas. O ar ele é inspirado e carrega as moléculas de odor até o epitélio olfatório, onde elas vão se dissolver, se dissolver no muco. Depois vai ocorrer a ativação dos receptores olfatórios. As moléculas odoríferas, elas vão se ligar a receptores específicos nos cílios dos neurônios olfatórios. E essa ligação, elas vão ativar uma proteína G, que ela vai estimular a adenilato ciclase, que vai aumentar os níveis de AMP cíclico. O terceiro ponto que vai ocorrer é a geração do sinal elétrico. O AMP cíclico, ele vai abrir canais iônicos, permitindo a entrada de sódio e de cálcio, despolarizando o neurônio olfatório.
Essa despolarização gera um potencial de ação transmitido pelo nervo olfatório, que é o primeiro par craniano, né, de nervos. Nesse sentido, também vai ocorrer o processamento no bulbo olfatório. O sinal ele vai seguir pelo trato olfatório até o bulbo olfatório, onde ele vai ser processado e refinado, igual açúcar refinado. E também vai ocorrer a interpretação no cérebro. As informações elas vão seguir para o córtex olfatório primário, que é no lobo temporal, e também para o sistema límbico, associado a cheiros e as emoções e memórias. Agora a gente vai se encaminhar para falar sobre a fisiologia do paladar, como que ocorre a tradução gustativa. Nesse sentido, a tradução gustativa ela vai ocorrer de maneiras diferentes, dependendo do tipo de sabor. No sabor salgado, o sódio ele vai entrar diretamente nos canais iônicos das células gustativas, gerando despolarização e ativando os neurônios gustativos. No sabor azedo, os íons de hidrogênio eles vão bloquear os canais de potássio, causando despolarização e ativando a célula. O doce, os açúcares, eles vão ativar os receptores acoplados à proteína G, aumentando a MP cíclico, que vai causar a liberação de neurotransmissores. Já no sabor amargo, que no caso seria a cafeína, a quinina, venos vegetais, por aí vai ter a ativação dos receptores específicos, estimulando a proteína G, que é a gustitocina, que vai aumentar os níveis de cálcio no meio intracelular, gerando resposta neural. E tem o sabor umami, que é glutamato, nucleotídeos como inositano e guanositano. Eu acho difícil falar esses nomes, então por isso que eu tô lendo. Ativa receptores, Esse sabor umami ele vai ativar receptores específicos semelhantes aos do doce, desencadeando uma resposta de paladar característico das proteínas. Após a ativação das células gustativas, os sinais são transmitidos pelo nervo craniano. O nervo facial, ele inerva de 2 terços, anteriores da língua. O nervo glossofaríngeo, ele vai inervar 1 terço, posterior da língua. E o nervo vago, ele vai inervar o epiglote e a faringe. Tá. Os impulsos, eles vão seguir para o tronco encefálico, passam pelo tálamo e chegam ao córtex gustativo primário, que no caso seria o lobo insular e frontal. Agora a gente vai se caminhar para o quinto processo, que é o caminho das informações olfatórias e gustativas no sistema nervoso. Nesse sentido, a gente vai entender como essa tradução, como vai ocorrer a transdução, e vamos ver também onde essas informações são enviadas no cérebro. Primeiro, ocorre na via olfatória, O sinal ele segue pelo trato até o córtex olfatório primário, que é o lobo frontal, e parte das informações elas são enviadas para o sistema límbico associado a odores e emoções e memórias. A segunda via é a via gustatória, onde os impulsos viajam pelos nervos cranianos até o tronco encefálico, passam pelo tálamo e chegam ao córtex gustativo primário, que no caso seria no lobo insular e frontal. E essas informações elas vão chegar a conexões com o sistema límbico, influenciando preferências alimentares e emoções ligadas ao paladar. Nesse sentido, a gente vai estar se caminhando para o final do nosso vídeo do sistema e dos sentidos, olfatório e gustatório. A gente viu como os cheiros e sabores são captados, processados e interpretados pelo cérebro. E nesse sentido, eu espero que de verdade vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você já pode estar clicando no like e tá comentando aí alguma coisa que você tenha ficado na dúvida ou não tenha entendido de certa forma. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E se tiver outros vídeos, eu vou estar falando pra vocês. Tchau!